Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai fazer a determinação do nosso limite de plasticidade, que é o nosso LP. Então quem rege para a gente esse ensaio é a norma 7180 da determinação do limite de plasticidade para os solos. Então o objetivo do nosso ensaio é fazer o cálculo do limite de plasticidade e o cálculo do índice de plasticidade do solo. Então o LP e o IP. Então para a gente determinar o nosso índice LP, nosso limite de plasticidade, a gente vai determinar a partir do estado sólido, conforme a gente vai adicionando água e moldando o nosso solo, a gente vai determinar o limite entre o estado semissólido e o estado plástico. Já determinamos o limite líquido, de liquidez aqui, ó, o LL, entre o plástico e o líquido. Agora a gente determina entre o semissólido e o plástico, que é o LP. Isso para a gente saber para a gente determinar a capacidade de moldar do solo. Então, quanto a gente pode modelar esse tipo de solo. Então, para o nosso ensaio, a gente vai utilizar estufa, cápsula de porcelana, espátulas, cápsulas de alumínio, a nossa balança. Aqui a gente vai usar a nossa placa de vidro esmerilhada, que é onde a gente faz a moldagem do nosso solo, e o gabarito de cilindro, o nosso gabarito cilíndrico aqui com 100 milímetros de comprimento e 3 milímetros de diâmetro. Então a ideia do nosso ensaio, a gente coloca a amostra na cápsula de porcelana, adicionamos água, retiramos uma porção, fazemos uma espécie de uma bolinha e tentamos moldar esse solo aqui com a mão, aplicando sobre a placa. Então a gente vai girando o nosso solo ali, como se fosse modelar, uma massinha de modelar mesmo, até ficar na forma cilíndrica. Então a forma de um cilindro aqui, ó, uma barrinha cilíndrica aqui. Depois que a gente consegue fazer isso, ou seja, ele vai ficar bem fininho e já quebradiço, a gente corta em 3 partes, coletamos e fazemos um ensaio de umidade. Então a gente deve fazer pelo menos 3 vezes esse ensaio. Beleza? Então vamos lá. Então aqui, ó, vamos fazer a amostra aqui para um exemplo para vocês. Então, 3 cápsulas vazias, vamos colocar aqui 5, 6 e 7. O nosso peso das cápsulas vazias. Então, fazemos o primeiro ensaio, moldamos, quebramos e colocamos na cápsula. Então, solo úmido mais cápsula. Aqui não tem adição de água, a gente só faz 3 com a mesma quantidade de água. Então, determinamos aqui, por exemplo, 23, 15, mais ou menos parecido aqui, tá? 23, 21 e 25. Então, essa aqui é a nossa massa de solo. Então, aqui é a nossa massa de solo seco. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, 22, 20, um pouquinho, vou colocar um pouquinho mais aqui, 20, 21, 18, acho que ficou muito, deixa eu mexer nesse aqui, ó, 20. Aí, tá bom. 20, 18 e 23 aqui. Ficou pouco, 21. Ficou muito, 22 aqui, ó. Isso. Ficou muito parecido ali, 22,5. 21,5 aqui. Chutando esses valores, tá, galera? Então aqui, ó. Aqui para não ficar igual aqui os valores, vamos colocar aqui 20,5. 19,5. Beleza. 19,7. Vai ficar diferente um pouquinho aqui, tá? Os valores. Então aqui temos os 3 valores de umidade aqui para os nossos 3 ensaios. Então o limite de plasticidade LP, ele é a média dos 3 teores de umidade. Então a gente faz a média dos 3. Então igual o primeiro mais o segundo mais o terceiro dividido por 3. Então esse aqui é o nosso LL. Nosso LP, desculpa, nosso limite de plasticidade, também com uma casa decimal, sem casas decimal, aqui tá zerado as casas decimais, valor inteiro. Agora a gente determina o LL. Então, o LL eu vou aproveitar o da aula passada. Então, geralmente fazemos o ensaio junto. Nosso LL, 18. Então, vou colocar lá, LL, 18. Beleza? Então, para a gente determinar o nosso índice de plasticidade. Então, o nosso índice de plasticidade, ele é o LL menos o LP. Então, aqui, ó, LL ou LP, aqui no caso vai em módulo, tá? Pode colocar, no caso aqui, ABS, que é o módulo, se não me engano. Então, o módulo do LL menos
o LP. Então, o nosso IP aqui, arredondando, encurta as casas aqui, ó, arredondando, o IP 6. Então, temos aqui limite de plasticidade, limite de liquidez e nosso índice de plasticidade. Com o nosso índice de plasticidade agora, a gente vai fazer a determinação da classificação do nosso solo agora, da parte argilosa e siltosa. Então, fizemos a análise granulométrica até a parte arenosa. Então, a parte de silt e argila não conseguíamos fazer, é o que a gente faz a determinação agora. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar o limite de liquidez, LL, e o índice de plasticidade, IP. Então, a gente vai fazer linhas cruzando aqui no nosso gráfico. Então, vou fazer aqui para vocês verem. Até coloquei aqui, ó. E depois a gente nomeia onde cruzar. Então, aqui, ó, para o LL, para o LL e para o IP, a gente vai cruzar aqui as nossas linhas. Então, vou colocar aqui para inserir. Forma uma linha. Vamos fazer ela aqui, ó. Não pegou aqui, parece. Então, vamos lá. O LL é 18. Então, 18 vai estar mais ou menos por aqui, ó. Então, ele vai trazer essa linha reta aqui, ó. Então, no meio seria 15, né? Aqui 18. Agora, o IP. O IP deu 6, então ele está aqui embaixo, ó. Ó. Então, no cruzamento é onde dá o nosso solo. Então, qual é o solo que a gente tem? Argilas inorgânicas de baixa plasticidade, solo sem coesão. Então, até uma parte aqui, ó, a gente tem argilas inorgânicas que estão aqui, ó, dentro desse trecho, e dentro desse quadradinho aqui, ó, solos sem coesão. Então, esse aqui seria o nosso caso. Como ele é muito arenoso, ele tem praticamente nada de argila e nada de silt. Então, por isso que aqui vai aparecer pra gente solos sem coesão. Beleza? Então, essa é a determinação que a gente faz. Professor, se eu tivesse mais plasticidade aqui, por exemplo, no meu... Se aumentasse esse meu índice de plasticidade aqui, o que aconteceria? Então, imagina aqui que a gente calculasse o LP e o LL. Por exemplo, o LL aqui desse, sei lá, 34. Então, o LL 34, ele já iria para cá, ó. Beleza? E caso o nosso IP aqui, ó, ele mudou, ele vai para 10. Então, o nosso IP aqui, ó, ele muda um pouquinho, vai para 10. Ele cruza bem na divisa aqui, ó, da nossa reta. Um pouquinho até mais para baixo, ó. Então, um pouquinho para baixo, ele está dentro dessa parte aqui, ó. Então, silts inorgânicos de mediana compressibilidade e silts orgânicos. Então, ele seria aqui classificado como silt inorgânico de mediana compressibilidade e silts orgânicos. Beleza? Então é assim que a gente faz a classificação, galera. A gente determina pelo LL e pelo IP. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, tchau, tchau.